Olá, alunos do 7º ano. Mais uma vez, professora Tina Brandão aqui com vocês na nossa aula de língua portuguesa. Nosso assunto de hoje é concordância nominal e concordância verbal. Que tipo de mecanismos são esses? O que é a concordância? É o mecanismo através do qual as palavras alteram suas terminações para se adequarem harmonicamente umas com as outras na frase. Ou seja, se eu vou construir uma oração, todas as palavras elas têm que estar em concordância, em harmonia, para que estejam de acordo com o português padrão e para que também haja entendimento dessa frase, certo? A concordância ela se divide em duas formas, concordância nominal e a concordância verbal, ou seja, concordância dos nomes e concordância dos verbos. Concordância nominal. Os determinantes, que são os adjetivos, os artigos, numerais, adjetivos ou pronomes adjetivos, alteram suas terminações para se ajustarem ao número singular e plural e ao gênero masculino e feminino, ao determinado, que é pode ser um substantivo, um pronome, um numeral ou numeral substantivo, a que se referem. Olha só, a parte que eu tenho em vermelho, ela está harmonicamente colocada no quadrinho. Quando te vejo, cada partícula do universo se torna mais viva e cintilante. Observem, cada partícula viva, cintilante, certo? Então, essas palavras, elas estão em acordância quanto ao número e gênero, para que ocorra, assim, a concordância nominal. Mais exemplos da concordância nominal. Eu tenho aí a adaptação dos nomes para ficar harmônicos dentro de uma frase. Para isso, esses nomes, eles se flexionam com a palavra que eles estão se relacionando. Eu tenho aí várias setinhas apontando para alguns nomes. Olha só, eu tenho 3 setinhas apontando para a palavra menino, substantivo menino, e eu tenho uma setinha apontando para a palavra livros, no segundo momento. Então, meninos e livros são os núcleos aí desta frase. As palavras que os circundam são as palavras que se relacionam e elas precisam estar em concordância com essas palavras núcleos. Se meninos está no plural, as palavras que se relacionam com ele também têm que estar no plural. Se livros está no plural e é masculino, então a palavra que se relaciona a ele também tem que estar no plural e também no masculino. Vejamos. Aqueles dois meninos. Plural, plural. Certo? Masculino, masculino. Eu não posso dizer aqueles duas meninas. Aliás, aqueles duas meninos. Não posso dizer assim. Aqueles dois meninos estudiosos. Está também no plural, assim como meninos, e também está no masculino. Não poderia colocar no feminino. Meninos estudiosas, porque haveria um erro de concordância, segundo a gramática normativa. Leram livros antigos. Olha só a característica dos livros. São antigos. Então, antigos está concordando com a palavra livros. Casos especiais de concordância nominal. Nós temos aí 2 exemplos, 2 frases. O governador recebeu ministro e secretário espanhol. Nessa regra, nós temos a concordância do último item com quem está mais próximo. Espanhol. Espanhol está caracterizando o secretário, certo? Eu tenho o governador recebeu o ministro e secretário espanhol. Está no singular. Por que está no singular? Porque está de acordo com
quem está mais próximo. Quem está mais próximo é a palavra secretário, certo? Observem o segundo exemplo. O governador recebeu ministro e secretário espanhóis. Por que espanhóis, que está caracterizando ministro e secretário, está no plural? Porque ele está concordando com os dois termos, ministro e secretário. Os dois estão no masculino e os dois estão no masculino e espanhol concorda com os dois, por isso está no plural. Ok? Mais uma vez. O governador recebeu ministro e secretário espanhol. Espanhol está caracterizando tanto o ministro quanto o secretário, mas ele está concordando apenas com a palavra mais próxima, no caso, secretário. Já no segundo exemplo, o governador recebeu ministro e secretário espanhóis. A palavra espanhóis, ela está concordando com os dois termos, por isso ela está no plural, certo? Olha só esse quadrinho. Eu tenho um gato e um cachorro branco. Está certo? O senhor é quem sabe, eu nunca vi. Então é uma brincadeira, na verdade, né? Eu tenho aí gato, cachorro. Os dois são substantivos masculinos. E eu tenho o adjetivo branco. O professor pergunta se está certo. Eu poderia colocar um cachorro e um gato brancos? Poderia sim. Mas no quadrinho branco está se referindo à palavra mais próxima, no caso, cachorro. Eu tenho outras concordâncias para vocês verem aí, tá? Concordâncias nominais. Primeiro exemplo, blusa e sapato novos. O adjetivo está concordando com os dois. Blusa e sapato novo. O adjetivo está concordando com o mais próximo. Nova blusa e sapato. Nova, concordando com o mais próximo, no caso, blusa. Novo sapato e blusa, concordando novamente com o mais próximo. Tomate e alface saborosos. Aí nós temos o adjetivo concordando com os dois termos. E no segundo exemplo, concordando apenas com o termo mais próximo. Tomate e alface saborosa. Saboroso tomate e alface. Saborosa alface e tomate. Então, eu posso usar as duas regras. Primeiro, eu posso concordar com quem está mais próximo, ou eu posso concordar com os dois termos. A concordância verbal. O verbo também vai se alterar para se ajustar ao número, singular e plural, e a pessoa do discurso. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, certo? Ajustando-se ao sujeito. O verbo altera as suas desinências para se ajustar ao sujeito. Olha só as palavras em azul. Quando eu te vejo, cada partícula do universo se torna mais viva e cintilante. Quando te vejo, cada partícula se torna mais viva e cintilante. Vejo cada partícula e torna. Elas estão em harmonia, observem. Outros exemplos de concordância verbal. Assumo meus inúmeros erros. Sujeito, primeira pessoa, tenho aí o sujeito oculto, eu. Eu assumo. Toda pessoa sensata assume os próprios erros. Sujeito na terceira pessoa do singular, ele. Toda pessoa sensata assume os próprios erros. Assumimos nossos inúmeros erros. Sujeito na primeira pessoa do plural, nós. Nós assumimos, embora ele não esteja explícito na frase. Pessoas sensatas assumem os próprios erros. Sujeito na terceira pessoa do plural, eles. Então, vocês percebem que o verbo ele se adequa para que ele possa estar em concordância com o sujeito. Regra geral. Nos próximos vídeos nós veremos as regras específicas.
Hoje nós estamos vendo apenas as regras gerais. O verbo concorda com o sujeito em número, singular e plural, e em pessoa, pessoa do discurso. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Exemplo: os sintomas da Covid-19 podem ser confundidos com um simples resfriado. Os sintomas, sujeito plural, podem, verbo plural. Os políticos são mentirosos. Os políticos, sujeito plural, são, verbo também no plural. Aí nós temos um fragmento de letra de uma música. Observem: a gente não sabemos escolher presidente. Tem gringo pensando que nós é indigente. Então, essa letra de música, ela está em desacordo com a norma padrão escrita. Por ser uma letra de música, ela tem licença poética. O que é isso? Os textos poéticos, eles têm licença poética. Eles podem ser escritos dessa forma para que ocorra rima, por exemplo, de acordo com a estilística, para que se adaptem a alguma figura, por exemplo. Se nós fôssemos passar essa frase para a norma padrão escrita, ficaria da seguinte forma: a gente não sabe escolher o presidente. Tem gringo pensando que nós somos indigentes. Lembrando aí, olha só, uma eu tenho uma concordância com a gramática normativa, norma padrão da língua, e o outro eu tenho uma licença poética por se tratar de uma letra de música, ok?